falar do Homem-Aranha do Tom Maguire dirigido pelo Sam Raimi, é impossível não notar o quão inteligentes esses filmes são. O Sam Raimi é o meu diretor de cinema favorito, eu amo Evil Dead, assisti recentemente o mais novo filme dele chamado Send Help, e adorei Army of the Darkness e outros filmes dele também. Inclusive, eu recentemente estava pensando até em assistir o Darkman. Se vocês quiserem vídeo da minha opinião, já comenta aí. E ele é o diretor desses filmes do Homem-Aranha. Quando a gente para pra pensar que o primeiro filme do Homem-Aranha saiu somente nos anos 2000, especificamente em 2002, parece meio bizarro pensar nisso. Claro, existiram algumas tentativas antes, como o do Leonardo DiCaprio, que aconteceu nos anos 90, mas esse filme foi o que realmente colocou o Homem-Aranha no cinema em uma grande superprodução. Obviamente não foi o primeiro Homem-Aranha live action, já teve outros, né, como aquele dos anos, acho que 60, e o também que é o Spider-Man do Japão, que é muito interessante também. E é um filme que marcou muito a minha infância, ele influenciou bastante as minhas referências estéticas e por aí vai. Tanto que muito da linguagem que o Sam Raimi usa está presente aqui. Ele adora essas breguices, esse extremismo visual, as transições exageradas, a dramaturgia mais teatral e uma câmera que está sempre se movimentando. E aqui isso aqui fica muito evidente. Também existem muitas diferenças em relação aos quadrinhos. Uma das principais mudanças é a Mary Jane. Nessa altura do campeonato, ela já era a principal mulher da vida do Peter Parker dos quadrinhos e durante um período até a esposa dele. Então as produções daquela época não queriam puxar Gwen Stacy ou outros interesses românticos, justamente porque a imagem do Homem-Aranha com a Mary Jane era muito forte, né? Tanto que a animação dos anos 90 tem escolhido a Mary Jane, obviamente tendo a Felicity Hart lá, assim como a série da MTV e obviamente aqui os filmes do Sam Raimi. E o elenco principal é realmente muito bom, o Tom Maguire como Homem-Aranha é incrível, a Kristen Dunst como Mary Jane funciona muito bem e o William Dafoe como Duende Verde é simplesmente um absurdo. Quando a gente é apresentado esse filme, logo depois daqueles créditos iniciais maravilhosos, que já dá pra perceber muito da identidade dele, aquela abertura tem toda a cara dos anos 2000, de uma época que os filmes ainda tinham créditos iniciais elaborados. Inclusive, voltem com isso. Eles são muito megalomaníacos e esse filme tem muito disso. Essa coisa quase teatral, com uma trilha de orquestra gigantesca, muito épica. Tanto que a própria música do filme ainda tem muito disso, ela é muito orquestral, não sei se existe essa palavra. É uma identidade que acompanha toda a trilogia, as músicas são muito boas, tanto as mais leves, tanto as mais pesadas e as mais épicas. Como eu disse, é muito teatro, o Sam Raimi gosta muito de fazer isso. Geralmente ele puxa mais pro lado da esquisitice, para um lado mais lúdico, como ele faz muito em Evil Dead, e ele também brincou bastante em Send Help. Em vários outros filmes, em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ele faz isso o tempo inteiro, com cenas de terror, maquiagem pesadas e imagens grotescas. E muito dessa identidade já aparece aqui nos filmes do Homem-Aranha. Uma coisa que vale muito a destacar são as roupas dos personagens, o figurino. Eles têm muito aquela estética dos anos 2000 e ajudam bastante na caracterização de cada um. O Peter realmente parece um nerd do Queens, o Harry Osborn tem um visual um pouco mais sofisticado, que deixa claro que ele vem de uma classe social mais alta. A Mary Jane também tem um estilo muito interessante, vou falar mais sobre ela depois, porque é uma personagem muito diferente da original dos quadrinhos, mas ainda continua sendo uma personagem muito interessante e o figurino dela demonstra isso. O que o Tsunami faz aqui primeiro é apresentar esse universo. Ele apresenta o Harry, que é um cara um pouco inseguro, ele rouba algumas piadas do Peter, inclusive, é o amigo rico do Peter, e depois mostra o Peter admirando a Mary Jane, tirando fotos dela até chegar à exposição das aranhas. Inclusive, como esse filme brinca com a direção é muito bom. Toda a construção até o Peter ser picado pela aranha é muito bem feita, a forma como a aranha se movimenta acompanhando a câmera, as cores dela que já lembram do Homem-Aranha, tudo isso é muito bem pensado. As montagens de edição desse filme também é um espetáculo à parte. Toda a sequência dele montando o uniforme, com as transições mostrando o rosto do Tobey Maguire, a máscara do Homem-Aranha, depois a Mary Jane, sugerindo que ela também serviu de inspiração para o uniforme, é muito criativa. E é bastante interessante que esse filme também ele tenta ser muito fiel à origem do Homem-Aranha, no Amazing Fantasy número 15. O Peter sendo picado pela aranha, a luta no ringue e vários outros momentos da construção vêm diretamente desse quadrinho. A história principal de Amazing Fantasy número 15 está praticamente toda aqui. E uma coisa que obviamente muda bastante é a personalidade do Peter. Nos quadrinhos do Steve Ditko, ele era aquele nerd recluso que sofria muito bullying, mas também era muito mais revoltado. Quando o Flash implicava com ele respondia, ele afastava as pessoas de propósito e tinha uma personalidade muito mais amarga.
Aqui isso muda um pouco, o Peter é um adolescente muito mais tímido, ele tem sim explosões de raiva, mas elas são muito mais contidas, ele fala pouco, ele se comunica extremamente pouco. E eu acho que o filme usa isso de uma forma muito interessante. Como ele não sabe se comunicar com o Peter Parker, ele acaba expondo tudo isso de uma forma vestido do uniforme de Homem-Aranha. E é ali que ele consegue colocar tudo pra fora que ele normalmente guarda pra si. E isso é bastante explorado, diferente dos quadrinhos, é que ele gosta bastante da Mary Jane desde criança. Isso nunca aconteceu no universo 616, mas já é meio explícito o que acontece no universo Ultimate, que eles são amigos de infância, já que a Mary Jane aparece no 616 muito depois. Ela aparece muitos anos depois da origem do Peter. Antes dela, ele já tinha conhecido e se relacionado com personagens como Gwen Stacy. Só depois eles acabam construindo um relacionamento tão importante. E aí, ainda assim, depois que eles começam a namorar, eles se separam. O Peter fica com uma aluna dele, depois com a Gata Negra. E aí sim, ele tem um relacionamento final com a Mary Jane, mas isso demora muito, assim. E aqui eles simplificam tudo isso, colocando a Mary Jane como o primeiro grande amor do Peter. É uma mudança grande, mas na minha opinião funciona muito bem com a proposta dada do filme. Uma coisa que esse filme vai tocar muito é justamente a questão da paternidade. Eu acho que um dos principais temas dele, junto, lógico, da responsabilidade e das consequências dos próprios atos. Quando ele pega a história de Amazing Fantasy número 15, criada pelo Steve Ditko com uma ajudinha do Stan Lee, ele brinca muito com essa ideia de ganhar poderes não te faz alguém melhor do que ninguém. O que realmente importa são as consequências dos seus atos. Entender que toda escolha tem um peso. Você pode usar esses poderes para aquilo que acredita ser certo, para ajudar o próximo, ou pode usá-los eles em benefício próprio. E é justamente aí que nasce toda a ideia de que, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. É uma história que fala muito bem sobre dons, sobre como aquilo que você recebe só ganha valor quando é colocado a serviço das outras pessoas. Mas o filme acrescenta um outro elemento muito importante a esse tema, o tio Ben. O Peter cresceu sem os pais dele, ele foi criado pelos tios, que já são pessoas mais velhas. Dá pra perceber que existe um carinho muito grande entre eles, mas a comunicação nunca é das melhores. O tio Ben e a tia May dão bastante liberdade para o Peter, mas eles também não conseguir conversar com ele de verdade. Quando o Peter é picado pela aranha, por exemplo, ele sobe direto para o quarto, quase não fala com eles, e eles simplesmente aceitam, né? Depois, quando ele ganha os poderes, ele bate no Flash, ele pede para ir pro ringue, mentindo que no caso seria uma biblioteca. O tio Ben fala uma coisa muito importante, não é porque o Flash merecia apanhar que o Peter tinha o direito de espancar ele, porque esse não é o tipo de pessoa que ele é. E é justamente aí que o filme coloca pela primeira vez a frase com grandes poderes vem grande responsabilidade. E isso, inclusive, é uma mudança em relação aos quadrinhos. Em Amazing Fantasy número 15, essa frase aparece como narração no último quadro da história. Foi o Sam Raimi que transformou esse momento em uma conversa entre o Peter e o tio Ben, e acabou se tornando uma versão mais conhecida pelo público. E aí que entra um ponto muito importante desse filme, a paternidade. O Peter fala que o tio Ben não é o pai dele, que ele consegue se virar sozinho, e o Ben simplesmente aceita. Ao mesmo tempo, o filme apresenta uma outra figura paterna, o Norman Osborn, ou supostamente uma figura paterna. Ele aparece logo depois do começo da história, junto de toda a construção do Peter, e ele também diz pro Peter que ele é um cientista. Ele é um cara que não vai muito com a cara do próprio filho, o Harry, né? Ele cobre bastante o Harry, e parece uma admiração muito maior pelo Peter. Eu gosto dessa ideia porque, pra mim, o Norman funciona quase como uma versão maligna do próprio Peter Parker. E o William Dafoe, pelo amor de Deus, que atuação absurda! O cara entrega tudo pra esse personagem. Assim como o Peter, o Norman é um cientista extremamente inteligente, só que quando ele está prestes a perder tudo, ele decide fazer em si mesmo um experimento que nunca deveria ter feito. É justamente essa escolha que faz ele mergulhar completamente na loucura. O chamado para o herói do Peter é praticamente o mesmo chamado para o vilão do Duende Verde. E o filme faz questão de deixar isso muito claro. O Duende Verde é quase um Homem-Aranha do mal. Ele também é um cientista, também ganha poderes, também veste uma fantasia ridícula, também possui dons extraordinários e por aí vai. A diferença é que ele nunca esteve nos poderes, e sim nas escolhas. E o próprio tio Ben já tinha falado isso antes. Chega uma hora que você entra na vida adulta e precisa se tornar o homem que escolhe ser. São as suas escolhas que definem quem você é. O Duende Verde representa aquilo, exatamente, o caminho oposto.
Ele tenta convencer o Homem-Aranha a se juntar a ele, mostrando que aquele poder pode ser usado para dominar, para impor sua vontade sobre os outros, e no final do filme isso fica ainda mais evidente. Ele coloca a Mary Jane de um lado e as crianças do outro, obrigando Peter a escolher, porque para ele são justamente as escolhas que fazem ser quem nós somos. O Norman escolhe o vilão e o Homem-Aranha escolhe seu herói. E o arco fecha de uma forma muito bonita porque o Homem-Aranha descobre que o Duende Verde é, na verdade, Norman Osborn. Mais uma vez o filme volta ao tema da paternidade. O Norman diz que enxerga o Peter quase como filho e ele tenta usar esse vínculo para manipulá-lo antes de chamar o planador. Eu gosto muito dessa forma que o filme interpreta o Duende Verde. O No Way Home faz uma leitura um pouco diferente do personagem. Lá o Duende Verde funciona quase como uma outra personalidade, alguém que perdeu completamente o controle sobre sua própria mente, né? Quase uma pessoa com problemas mentais de fato, né? Que ela tem dupla personalidade e problemas sérios a serem tratados, né? Sendo meio indigente, sabe? E aqui nesse filme ele é enxergado um pouco diferente. O Duende Verde é muito mais uma tentação, é aquela voz do ego que convence o Norman a usar os próprios dons em benefício próprio, abandonar qualquer senso de responsabilidade. O Peter passa exatamente pela mesma tentação durante o filme inteiro. Ele também pode usar os poderes para si, mas obviamente escolhe o contrário. E justamente que esse hábito da paternidade funciona tão bem. No final, o Peter entende que ensinou realmente a ser quem o homem que ele foi, ou ele vai ser, foi o Tio Ben. E é o pai dele. Não porque era simplesmente o pai biológico, mas sim que ensinou os valores que acabam definindo o Homem-Aranha e o Peter Parker. Visualmente esse filme também é um espetáculo, acho que não tem muito o que falar da direção do Sam Raimi, porque ela é simplesmente incrível o tempo todo. Os web swings continuam bonitos até hoje, as cenas de ação são um espetáculo à parte, e todas as lutas têm muita personalidade. O figurino também é excelente, e como eu falei antes, cada personagem tem uma identidade visual muito própria. O uniforme do Homem-Aranha ele é muito lindo, né? Ele tem essas lentes mais triangulares, a aranha com patas mais compridas, as teias em alto relevo. É um dos meus uniformes favoritos do personagem e ele continua icônico até hoje. O Duende Verde também é muito interessante. Inicialmente ele teria uma máscara muito mais fiel aos quadrinhos, feito com animatronics e latex, mas a produção acabou trocando essa ideia pela armadura que conhecemos hoje, quase como um Super Sentai tecnológico. E sinceramente eu acho que isso combina muito com o tom do filme. A ideia do Homem-Aranha não ser expressivo, né, ser uma fantasia, uma roupa, é a mesma coisa do Duende Verde, né, quase como o oposto. A diferença é que o Norman Osborn é rico, então ele consegue fazer uma armadura ultra tecnológica, enquanto o Peter faz uma roupa de pano que é tão inexpressiva quanto, e justamente na batalha final onde eles precisam ter expressão é onde as máscaras caem. É muito interessante, eu acho que talvez com o animatronic seria bastante legal, mas eu acho que funcionaria mais com o Homem-Aranha do Tom Holland, talvez, do que necessariamente com o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Inclusive, dá pra perceber muito claramente essa influência do Tokusatsu nas lutas, a câmera dá aqueles zooms rápidos, os golpes têm muito impacto, né? Então, uma hora que o Duende Verde chuta o Peter, ele voa em 5 mesas, os personagens saltam o tempo inteiro, tem aquela cena que o Duende Verde voa, o Homem-Aranha corre pelas paredes, tem aquela cena que ele tá no planador e atirando o Homem-Aranha correndo. Tudo é extremamente exagerado e essa é justamente a graça. Esses filmes nunca tiveram medo de parecer dois caras fantasiados brigando, muito pelo contrário. Ele abraça completamente essa ideia mais brega, mais teatral, justamente por isso que ele continua sendo tão divertido de se reassistir. Tem cenas incríveis por causa disso. A sequência da casa pegando fogo, por exemplo, quando o Duende Verde aparece disfarçado de velhinha, é uma ideia completamente maluca, mas funciona perfeitamente dentro da linguagem do Sam Raimi. Isso combina demais com o William Dafoe. O Duende Verde é debochado, exagerado, teatral, e o Dafoe entrega tudo. Mesmo usando aquela armadura, ele consegue transmitir muita personalidade só pelo jeito de andar, pela voz e pela linguagem corporal. A batalha final também é excelente, sim. Hoje você percebe alguns erros, percebe um trampolim aqui e ali, mas isso nunca estraga a cena, muito pelo contrário, continua tendo um peso enorme. Eu acho que essa breguice, esses erros pequenos deixa até mais estético, sabe? A coreografia da luta é muito boa, ela tem um certo ar de improviso, quase de amadorismo, mas isso faz parte da proposta do filme. Não parece uma luta perfeitamente coreografada, ao mesmo tempo que parece uma luta desesperada entre dois caras que realmente querem vencer. E o significado da luta deixa tudo ainda melhor. A maquiagem é absurda, o uniforme Battle Damage do Homem-Aranha Tobey Maguire é sensacional e sinceramente quase não tenho que reclamar da parte visual desse filme, ou nada. E também voltando pra Mary Jane, como eu disse, que ela é diferente, muito diferente dos quadrinhos, lembrando mais uma versão do Ultimate.
mas aqui ela é uma garota bonita que tem muitos problemas com o pai, e justamente por isso ela acaba buscando validação das pessoas ao redor. Ela cria essa imagem mais superficial, quase a patricinha popular, começando namorando o Flash, depois vai admirando mais o Peter, beija o Homem-Aranha, e começa a desconfiar da identidade dele, porque no fundo ela é uma pessoa muito confusa com seus próprios sentimentos. Ela entra em vários relacionamentos tentando preencher um vazio emocional que nunca vai preencher de verdade. Ela não entende muito bem como se relacionar ou se comunicar direito com as pessoas assim dessa forma. Isso fica ainda mais claro no final do filme. Quando ela conversa com Peter depois de toda a sequência da ponte, ela diz que naquele momento ela não pensou no Flash, nem no Harry, nem no Homem-Aranha, ela pensou no Peter. Aliás, essa sequência da ponte também é uma adaptação muito interessante da morte da Gwen Stacy. O Duende Verde joga a Mary Jane da ponte, reproduzindo visualmente uma das cenas mais famosas dos quadrinhos. A diferença é que aqui o Peter consegue salvar tanto as crianças quanto a Mary Jane. Mas o ponto principal do filme continua sendo a responsabilidade. A Mary Jane finalmente admite o que sente por ele, e o Peter escolhe dizer não. Porque às vezes a escolha certa é justamente a mais difícil. Ele acredita que ficar ao lado dela só colocaria a vida dela em risco. Então ele abre mão da pessoa que mais ama para protegê-la. É claro, é que essa história não termina aqui, o desenvolvimento dela no Homem-Aranha 2 é ainda maior, então eu vou falar disso quando chegar naquele filme, vamos deixar focar somente nesse. Eu acho ela um personagem muito mais interessante, mais do que o pessoal fala por aí. Na internet ela só viu um pouco da famosa síndrome de Skyler White, muita gente odeia a personagem simplesmente porque não entende os conflitos dela. Sim, ela usa outras pessoas em vários momentos, sim, ela é egoísta, mas o Peter também não é nenhum santo, principalmente no Homem-Aranha 2 e ainda mais no Homem-Aranha 3. Nos quadrinhos ela é diferente, ela evita relacionamentos sérios, vive muitos romances, e isso tem muito a ver com os traumas da infância e adolescência dela e com a dificuldade dela que ela tem de criar vínculos, né? Ela adora ser esse espírito livre, extrovertido e cria essa máscara de pessoa feliz e tal, e ela tem esse apego evitativo que ela e o Peter aprendem a quebrar. Mas assim como o próprio Peter mudou bastante, nos quadrinhos ele já tinha se relacionado com várias pessoas antes de realmente construir uma relação com a Mary Jane. Quando eles se separaram a primeira vez, quando ele pediu em casamento, ela disse não, ela ficou com um zagueiro da faculdade e o Peter ficou com uma aluna dele e depois com a Gata Negra. E aí depois ele foi ficar com a Mary Jane e ele não ficou nenhum tempo sozinho, e o filme simplesmente desaparece com isso. Toda a caracterização do Duende Verde funcionou muito bem. A armadura, as bombas tecnológicas no lugar das tradicionais abóboras, tudo conversa com essa identidade exagerada do filme. E é isso que eu adoro nessa trilogia. Quando você é criança, toda essa breguice parece a coisa mais incrível do mundo, parece um espetáculo. Quando você cresce, continua funcionando, mas por outro motivo. Você começa a enxergar essa estética quase como um teatro. Tudo é exagerado de propósito, a trilha, a direção, os enquadramentos, as explosões completamente absurda. Aquelas cenas que as bombas transformam os soldados em esqueletos é simplesmente maluco e genial. E mesmo assim funciona, porque o Superman nunca tenta esconder que isso é uma fantasia. Ele abraça completamente o lado lúdico e fantasioso dessas histórias. Ao mesmo tempo que ele consegue construir personagens extremamente humanos, com diálogos, conflitos e escolhas que continuam funcionando mais de 20 anos depois e mudando a sua vida. Sem contar as cores do filme. Ela tem muita essa ambientação de fim de tarde, quase todos os posters têm essa sensação, os prédios iluminados por aquele sol bem amarelo, quase dourado, dando uma ideia de esperança, como se o próprio Homem-Aranha fosse uma figura iluminada. Acho isso muito bonito. Ao mesmo tempo, quando o Duende Verde entra em cena, a fotografia muda completamente, as cenas ficam mais escuras, e aí dependendo de como a luz bate, aparecem tons de roxo contrastando com o verde da armadura, e dependendo da iluminação, ele até lembra mais o uniforme clássico dos quadrinhos. Tem até uma cena bastante interessante em que o Peter e o Norman jantam na casa do Harry. As cores brincam com essa dualidade. O Norman aparece usando cores que lembram o Homem-Aranha, enquanto o Peter veste cores que lembram o Duende Verde. É um detalhe pequeno, mas ajuda a criar aquele clima de tensão entre os dois. E o Sam Raimi faz isso o filme inteiro. As cenas de zoom, por exemplo, hoje elas viraram quase uma marca registrada dele. Sinceramente, o CGI continuou muito bem para um filme de 2002. A gota de sangue caindo no corredor, o Peter desviando as bombas do Duende Verde, o Flash tentando acertar depois da picada, o próprio sentido aranha, como ele funciona, tudo isso continua funcionando muito bem. Dá pra perceber que existia um carinho muito grande nessa produção. Parece um filme feito por pessoas que estavam realmente se divertindo e tentando encontrar soluções visuais interessantes para contar essa história. Mas eu acho que a identidade desse filme é justamente da honestidade dele. Ele quer te passar uma mensagem, ao mesmo tempo que divertir, ser estranho, exagerado, e quer abraçar toda essa fantasia dos quadrinhos sem sentir vergonha disso. E talvez seja justamente por isso que ele continua funcionando tão bem. Eu, inclusive, ainda prefiro esse filme ao Homem-Aranha 2, muita gente vai discordar, mas pra mim, esse filme continua sendo talvez o meu segundo filme favorito do Homem-Aranha. É um absurdo.
A mensagem funciona, os personagens funcionam, os visuais funcionam, e quando você percebe o quanto esse filme influenciou praticamente todas as adaptações que vieram depois, ele fica ainda mais impressionante. Outra coisa muito interessante como esse filme trabalha é essa ideia da biologia. O Duende Verde passa uma transformação biológica altera completamente quem o Norman é, ao mesmo tempo que o Peter também sofre uma transformação física. Ele ganha teias orgânicas, algo que não existia nos quadrinhos, onde ele criava seus próprios lançadores de teia. Essa foi uma mudança herdada das versões de roteiro inspiradas na ideia de James Cameron, e acabou se tornando uma das marcas das trilogias do Raimi. Confesso que talvez seja uma das poucas mudanças que eu realmente não curto tanto. Eu sempre prefiro os lançadores de teias, reforçam a inteligência do Peter. Nesse filme ele não explora tanto esse lado científico durante as lutas, o foco é muito mais emocional do que tecnológico. As batalhas são muito teatrais, elas falam muito mais sobre sentimentos do que sobre, necessariamente, estratégia de luta. Mesmo assim, a ideia continua funcionando, porque o filme transforma esses poderes quase em uma metáfora clara para a puberdade. É o garoto que acorda em um corpo completamente diferente, tentando entender o que está acontecendo com ele. Isso aproxima muito mais o Peter do Norman. Os dois ganham poderes por acidente, têm as vidas completamente transformadas e criam uma nova identidade. Tanto que o filme começa falando justamente sobre essa busca pelo eu. A primeira pergunta do filme para o espectador é: quem sou eu? E, no fundo, o filme inteiro é uma tentativa de responder essa pergunta. E no começo ele apresenta a vida do Peter, um garoto inseguro, tímido, que não sabe muito bem quem é, nem o que vai se tornar. E no final, obviamente, responde essa pergunta, ele entende quem ele é. Ele entende que ele é o Homem-Aranha. Não porque ganhou os poderes, mas porque as escolhas que faz durante toda a vida levaram ele até esse momento. O Tio Ben fala muito sobre essa busca, sobre o homem que o Peter vai escolher ser, porque no final das contas é isso que define a vida dele. E como eu disse, é muito interessante. O bem e o mal estão ali o tempo inteiro, colocados um da frente pro outro. Não porque um nasceu bom e o outro nasceu mal, mas porque os dois fizeram escolhas completamente diferentes. E o filme deixa isso muito claro. É justamente porque ele funciona tão bem, principalmente para crianças. A mensagem é muito simples de entender, mas ao mesmo tempo tem uma profundidade enorme quando você reassiste quando é mais velho. Mas essas coisas que cada um faz são completamente diferentes. E por isso que, mais de 20 anos depois, esse filme continua sendo magnífico. Então é isso. Meu nome é João Paulo, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, porque essa é a primeira parte da maratona dos filmes do Homem-Aranha.